Muito bem, pessoal. Então, vamos estar gravando aqui para ensinar para vocês como é que vocês realizam o cadastramento de uma ação, uma ação judicial por meio do ProJude, né? Então, o sistema é o mesmo, né? Diferente do estado, da região que você esteja propondo, né? Essa ação aí, é, o sistema é o mesmo, tá bom? Bom, então, para ter acesso ao sistema, geralmente é solicitado a senha, né, e o usuário, que pode ser sua OAB ou pode ser seu CPF ou um desses dois dados, certo? Então, lembrando que essa orientação, ela serve tanto para você que é advogado, tanto para você que é parte sem advogado, né, que é o que o sistema chama de jus postulate, né, que é a própria pessoa se defendendo, né, propondo ali o requerimento de seus direitos sem auxílio do advogado, né? Ou famosas pequenas causas também, que pode ser aí realizado. Bom, tendo essas informações, né, você digitando ali e clicando em entrar, ok. Lembrando que há alguns sistemas em algum estado que geralmente ele solicita autenticação de dois fatores. Ou seja, além de você botar seu CPF e sua senha, ele vai pedir para você cadastrar um aplicativo, né? Baixar esse aplicativo, que é o Google Autenticação, que vai gerar uma senha automática. Todas as vezes que você ter que entrar com essa senha e com os seus dados. Então, são dois fatores de autenticação, sua senha, seu CPF e você logar, além do que você olhar seu celular, né, que vai formular uma nova senha para você autenticar. É basicamente similar ao token, né, que muitos bancos usam para autenticar, para quê? Para evitar fraude, né? Para evitar aí que outras pessoas estejam abrindo processo, né? Sendo que não é você e se outras pessoas passando por você. Então, mais uma segurança a mais no sistema judicial. Bom, então vamos lá. Pronto, supondo que você já logou com seus dados lá, seja você advogado ou parte autora, né? Também você pode requerer aquela senha que eu falei é, no, num- na vara, né, que está correndo seu processo. Você pode solicitar também, caso você não seja parte sem advogado. Bem, você vai se deparar com essa outra página aqui, que é o quê? Onde vai constar todos os processos, né, que naquele estado ali está em seu nome. Então, vai estar lá como promovente, né, que no caso vai ser você, audiências, intimações que se tiverem, né, as que estão pendentes de você visualizar, né, as que estão com prazo, né, para que você cumpra, né, para que você peticione na, na justiça, ou mesmo que ocorreu o prazo, expirou-se aquele prazo e você não se manifestou perante o juiz ou perante a parte ali que está solicitando, né, que você fale nos autos. Dito isso, pessoal, então vamos para a parte prática. Como é que você cadastra uma ação? Bom, você tem que ter em mente se você está dando início a uma ação é, inicial, né, uma ação primária, vamos dizer assim, então é uma ação do primeiro grau. Porém, se você tem uma ação e você quer entrar com recurso sobre essa ação, aí seria a ação secundária, né, de segundo grau, que é um recurso que você está fazendo, haja visto que na no primeiro processo ou você perdeu ou teve alguma coisa que você não gostou que o juiz decretou e está querendo recorrer daquela decisão, né? Às vezes, né, pode ocorrer ali um embargo de declaração e assim sucessivamente. Bom, então vamos por simples aqui, que é o cadastro aí de uma primeira ação, que é ações do primeiro grau. Você clica aqui em ações de primeiro grau e vem cadastrar nova ação. Feito isso, pessoal, vamos nos deparar com a seguinte página, a mais interessante,
e aqui traz mais alegria, né? Que é então a elaboração do processo, né? Então ele vai perguntar: o processo é dependente? Ou seja, às vezes você quer iniciar um processo, porém os prazos ele não pode ser executado. Por exemplo, quando o judiciário entra em recesso. Então, você fez uma ação judicial e o judiciário está em recesso, os prazos ficam ali parados. Então, o que que você pode fazer? Você pode pegar o número desse processo, que, no caso, você abriu com pedido de urgência, vamos dizer assim, mas devido ao prazo estar suspenso, ou seja, ninguém está trabalhando na vara presencial e sim online, aí você coloca aqui em processo dependente, pega aquele número de processo, bota aqui como processo principal e informa a localidade e diz que quer que a competência do seu processo seja, então, para plantão judicial, certo? Então, possa ser que você possa emendar desta forma aí. Mas, na maioria das vezes, se você está ciente dos prazos, não tem nada nessa quesito, então você deixa quieto. Ou um recurso que você esteja propondo. Aí sim você vai dizer que o processo é dependente. Mas como no caso aqui da prática não é nada disso, vamos então dizer que não, certo? Ou seja, você está buscando é, iniciar um processo do zero. Então você vai dizer a sua localidade e vai dizer a competência, né? Ou seja, se é de uma vara comum, onde as causas, os valores são maiores, né? E, por sua vez, mais demorada, ou se é de um juizado especial civil, que é as pequenas causas, onde o valor da causa é menor, e você tem um processo que corre, na maioria das vezes, né? De uma forma mais, com mais celeridade, né? Com mais rapidez, tá certo? Então, vamos lá. Dito isso, vocês clicam em avançar, próximo passo aí, e vamos para a página seguinte, que é essa daqui. Classe processual. Então, você vai dizer nessa classe processual qual o procedimento. É um procedimento de conhecimento, ou seja, onde o juiz vai ter que analisar sua ação para dizer se você tem direito ou não. Então, se for isso, aí você vai dizer que é uma classe de procedimento, de conhecimento, sei lá, do juizado civil especial. Pronto. Qual é o assunto principal? Ah, meu assunto principal é a indenização por danos morais. Não. Meu assunto principal é a indenização por dano material. Não. Meu assunto principal é reparação de perdas e danos. Então, você vai definir qual é o assunto principal. Então, você como parte, ou você vai perguntar à parte ali o que que ele vai querer dessa ação, né? Geralmente, né, na maioria das vezes, possa ser só questão de danos morais. Mas às vezes tem uma obrigação de fazer, às vezes tem uma liminar, tem uma tutela de urgência. Então você tem que determinar, certo? Então vamos dar continuidade aqui, clique em próximo passo e vamos adiante. Pronto, aqui está. Então, como é que funciona a pesquisa de classe? É o que eu falei. Processo de conhecimento, procedimento de conhecimento, procedimento de juizado especial civil. Clique em selecionar. Então, é isso aí que você vai fazer no seu processo, se ele for pequenas causas, tá bom? Pronto. Então, aí ele já definiu já o procedimento, né? Conhecimento ser de pequenas causas. Ok. Da agora, pessoal, vai ser o assunto. Então, qual foi o assunto que ele escolheu aqui? Ou seja, uma obrigação, né? Ele escolheu aí como assunto principal um cheque, né? Então, é, a ação judicial que essa pessoa está propondo é de pequenas causas e está se tratando de um título de crédito de cheque. Vamos supor que é um cheque, vamos dizer assim, que a pessoa pagou, deixou o dinheiro lá na conta, né? É, esse cheque ele não foi debitado com esse valor. O banco, por sua vez, cobrou, né, os juros, desencargo e tudo mais, sendo que o dinheiro estava ali e o banco não fez essa obrigação que foi creditar esse cheque. E com isso a pessoa ficou
negativada, ficou então com o seu cheque protestado e o nome surgiu da praça. Então, ele está propondo essa ação. Ok, então vamos lá. Bom, já que você já classificou o seu processo, vamos agora para a terceira parte, que é as partes do processo. Então, quem é parte autora, quem é testemunha, quem outras partes do processo, vai dizer agora. Como? Clicando em adicionar. Agora, um detalhe, pessoal. É, se você está propondo ação, se você é a parte autora, você pode ser chamado de polo ativo ou pode ser chamado de promovente. Se a pessoa que você quer processar, que no caso é o réu, né? Esse réu ele pode ser chamado de promovido ou então de polo passivo, certo? Então vamos conhecer aqui como é que se cadastra cada parte. Então você escolheu promovente aqui, que no caso seria então a parte autora, tá bom? Vamos lá. Então você tem que descrever os dados dessa parte autora. Geralmente você só inserindo um CPF, se essa pessoa já tiver cadastro no sistema, automaticamente o nome dele vai aparecer ali, você vai selecionar e tá ok. Mas, na maioria das vezes, não ocorre isso. Então, você tem que clicar em criar novo e digitar o CPF, o endereço, todos os dados da parte que você está cadastrando ali. Vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, nesse caso aqui, ele está dizendo ó, que a pessoa que você digitou o CPF, ela não possui cadastro. Por sua vez, está solicitando aqui todos esses dados, né? Endereço, CPF, blá, 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 blá. Aí você vai e informa esses dados a ele, que no caso aqui seria seus dados como parte autora. E ele confirma, né? Ele está dizendo assim, ó, os dados que você forneceu foi esse. Você confirma? Sim. Se não, você clica em alterar, tá bom? Pronto. Agora, ele volta para a página anterior, né? Ok? E aqui está. A primeira parte, a promovente, a parte autora que está propondo a ação, está cadastrada. Mas, para cadastrar a ação, você tem que ter a outra parte, que é a parte ré, e que você vai fazer agora como promovido o cadastro dessa parte ré. E o sistema é o mesmo, tá bom? Só que com um detalhe que, se você estiver processando uma empresa, vai ser o CNPJ. Se for uma pessoa física, vai ser o CPF dela, tá bom? O processo é o mesmo. Lembrando que se essa pessoa já tiver o cadastro lá, o sistema facilita muito essa organização aí. Você não precisa estar digitando toda hora os mesmos dados, tá bom? Então tá aí, ó. RG, CPF, tal, 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 tal. A mesma coisa, classificar se a pessoa é jurídica ou física e assim sucessivamente. Então vamos lá. Confirma se o dado está certinho, se não, clique em alterar e clique em confirmar, ok. Continua no passo a passo. Pronto. Aí ele vai eh, lhe apresentar quem é a parte réu e quem é a parte autora. Então, no caso aqui, a parte autora é José da Silva e a parte ré é esses caracteres, ASD, tal, 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 certo? Que é só um exemplo pedagógico simbólico aí. Se você fosse adicionar testemunha, seria também ali adicionar. Se você fosse requerer Ministério Público e tudo mais, aí você coloca ali adicionar e coloca outros, né? Outros interessados. Se for um perito, você está querendo adicionar na ação, também você informa, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora chegou a parte dos advogados. Então vamos dizer que você é advogado, está representando uma pessoa. Então agora que chegou a sua hora de associar, ou seja, você vai adicionar, você vai colocar sua OAB, você vai colocar seu nome e vai dizer a que parte você está representando. No caso aqui, a OAB se refere a Paulo e ele está defendendo a parte autora, que é José da Silva. Bom, e aqui vem, ó, se esse advogado, ele pergunta, né? Se o advogado é particular ou se é um defensor público,
e pergunta, né, a quem ele está defendendo. No caso aqui, ele já está dizendo que ele é particular, então o José está pagando esse advogado. É, então, no caso aí, ele vai ter que determinar, tá certo? Só que existem pessoas, né, que entram na justiça e não usam advogado. Sendo assim, né, essa etapa aí, ela não informa dados nenhum, simplesmente que ele quer avançar, porque ela mesma está se própria defendendo, né, perante a justiça, que é o juiz posto lei, né? Pronto, valor da causa. Vejam só, o valor da causa, ela, de fato, é o que vai valer. Por exemplo, na petição inicial, é um documento que você faz relatando os fatos e os seus direitos, ver como a apresentação jurídica, né, baseada nas leis e a apresentação das partes em si, você tem que informar o valor da causa. Só que esse valor da causa feita na petição inicial, ela é simplesmente simbólica, né? Simplesmente para fins fiscais não- e, em tese, não teria valor. Até porque você está pedindo algo, mas nem sempre o juiz vai acatar o que você quer, porque o juiz pode dar a menos, né? Pode dar a mais. Geralmente é sempre a menos, né? Ou dá na totalidade, certo? Então vamos supor que você erre a petição inicial e o valor da causa seja maior ou menor, certo? Então, o que vai valer aqui é agora esse dado que você vai botar aqui do valor da causa, certo? Porque se for num pequenas causas, o valor máximo é R$ 24.240, certo? Isso no ano vigente, agora, se você for cadastrar. Se você colocar, se tratando de pequenas causas, R$ 30.000, o sistema não vai aceitar. Ele vai dizer, ó, o valor teto de pequena causa de juizado especial é R$ 24.240. Então, o que que os advogados fazem? Ele sabe que o juiz não vai acatar esse valor todo, então, para que a outra parte não diga que é enriquecimento ilícito, ele simplesmente pega um valor menor e insere aí. Ah, o valor da causa vai ser R$ 1.000. O valor da causa vai ser 7.000, 10.000, 15.000. Então, ele busca parâmetros para ser, então, um valor aceitável. Mas tudo depende do seu dano, tudo depende do estudo, da causa, do seu processo, dos seus pedidos e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, pessoal, vamos juntar os documentos. Que documentos são esses? São provas como a petição inicial, seus documentos de identificação, é, e outras provas que vocês queiram produzir, vídeo, áudio, tudo, certo? Então você vai adicionar e vai classificar cada documento desse. Você já vai dizer o que cada um se trata, para que o juiz possa entender, para que as partes possam entender e que para que seu processo venha a ser estudado na íntegra, certo? E aqui está, né? Você tem a opção de digitar um texto, tá ok? Então você digita o texto de uma forma online, né? Do que se trata de uma petição, por exemplo, você pode digitar esse texto ou você pode selecionar um arquivo e assinar digitalmente, ou você pode enviar um arquivo já assinado, certo? Então você vai dizer do que se trata, é um arquivo que eu ainda vou assinar, um arquivo já assinado ou é um texto que eu vou escrever. Você vai ter que informar e informar também que tipo de documento é e inserir, tá ok? Então, no caso aqui, ele já disse, ó, vou selecionar um arquivo. Esse arquivo ele precisa ser assinado em uma petição inicial. É um pedido que você está fazendo ao juiz. E aí você vai selecionar e assinar. Pronto. Feito isso, pessoal, eles vão pedir que você instale um programa no seu computador para autenticar a sua assinatura digital. Sim, se você é advogado, se você é parte autora, sem advogado, você vai precisar ter um certificado digital. Esse certificado digital, ele pode ser no formato A3 ou A1.
A diferença de um para outro é o quê? O A3 ele serve para você acessar, né, de vários dispositivos móveis, por exemplo, no celular, você não, em qualquer lugar do mundo você pode estar utilizando. Um A1 não. Você cadastra em um único computador e aí para você assinar esse documento você tem que estar com esse computador em todos esses locais e caso quebre, caso dê alguma coisa de errado, infelizmente acabou, né? Perdeu aí. Então, o A3, apesar de ter um custo maior, vale muito a pena do que um A1, tá bom? Então, você vai procurar aqui, vai selecionar seu nome e vai clicar em assinar e digitar a sua senha ou no dispositivo do celular ou então no programa instalado no seu computador. Pronto, então aqui a pessoa já se identificou, né? É, aqui, no caso, a assinatura digital dele é um A1 e já assinou o documento. E aqui está o documento inserido e já assinado no processo. Então, esse processo, para cada documento que você for instalando na sua, na sua, no seu pedido à justiça, vai ser o mesmo procedimento. Ou seja, se você botar, às vezes é melhor você inserir todos os documentos, né, renomear, tal, 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 e por último você assinar eles, certo? Ou, se você for adicionando um a um, todas as vezes você vai ter que assinar, digitar essas senhas, fazer todo esse processo anteriormente. Então, é melhor você baixa tudo, né, faz tudo antes, insere tudo de uma vez do que tá passo a passo, discriminando, né, cada documento ali. Dito isso, pessoal, vamos dizer agora algumas informações características do seu processo. Então, seu processo, ele possui pessoas com mais de 60 anos? Sim, sim, quer dizer que você tem prioridade no processo. Então, quer dizer que seu processo ele vai correr com a prioridade. Então, o juiz ele pode julgar antes, o juiz pode agilizar mais e acessivamente, tá bom? Bom, ele é segredo de justiça? Sim ou não? Segredo de justiça, só quem vai ter acesso a esse processo são as partes. Então, uma pessoa curiosa, querendo saber ali o que está na sua ocorrendo naquele processo, ele não vai saber. Para ele saber o que está acontecendo, ele tem que pedir ao juiz, vai ter que, né, protocolar. Então, as partes têm que autorizar, e aí sim ele consegue ver o que está em segredo de justiça, né? Geralmente é quando tem de menor, né? Questão de abusos, questões que envolvam famosos, né? Então, geralmente, esse segredo de justiça. Ou questão também, né? Delicada, de herança e tudo mais. Bom, fora isso, tem um pedido de urgência. O que é isso? Vamos dizer que você precisa de um atendimento médico urgente, né? Que corre risco de vida. Então, isso é um pedido de urgência. Então, liminarmente, né, um pedido de tutela, você pode requerer urgência para que o juiz não, para que você não espere até o final do processo para que o juiz julgue sua causa, né? Ou seja, que ele já julgue logo agora do início, certo? Porque tem prova no processo que lhe dá esse direito. Então, questão de doença, nome sujo também, né? Se essa pessoa tem um nome sujo na praça, e aí requer um pedido de urgência, tal, tal, tal. O que mais? Diversas outras situações, né? Que há um pedido de urgência. Então, o dinheiro que você está precisando para se alimentar e precisa com urgência. Ah, foi um cheque que eu botei o dinheiro lá e esse cheque, então, não peguei esse dinheiro na época e agora eu não tenho nem esse dinheiro e não tenho nem condição de pagar esse cheque. Preciso aí que resolva essa situação com urgência, pois preciso de crédito para contratar um empréstimo, por exemplo, para poder pagar meus alimentos, uma coisa assim, entendeu? Então você tem que informar o juiz por que dessa urgência. Então aí você, além de dizer que sim, porque possa ser que o juiz aceite ou não, mas você está pedindo. Então se você pede, você quer urgência, tá bom? Que são exatamente quando o juiz entra de férias, no recesso forense, né? Geralmente final do ano. Então nesse período
tem que ser muito urgente mesmo para ele atender. Porque caso não, ele não vai atender. Você vai ter que esperar ele passar as férias dele, porque não é só o juiz que entra de férias, mas é o advogado também e todo o judiciário, certo? Então é isso aí. Feito isso, pessoal, chegou a hora mais bela de todos, que é o quê? O seu processo foi gerado. Então, fase final do processo aí. E aí vem essa informação, que é o quê? O número do seu processo, né? Tudo certinho aqui discriminando, o valor da causa, o que que você está pedindo, quem é um juiz, quem é a vara, todos os dados que você informou está aqui. E os documentos anexos. Um detalhe também é que na medida que você ajuiza a sua ação, a audiência já vem marcada, já vem o dia e a hora. Então, assim, não tem como você escolher, eu quero escolher o juiz X para julgar minha causa, não existe isso. Eu quero que determinada vara julgue minha causa, não tem também isso, tá certo? Ou que eu possa escolher o dia da marcação da audiência. Também não existe isso, certo? Por que não existe? Porque é um sistema judicial e é um sistema informatizado. Sendo assim, quem escolhe o dia, a hora e tudo mais vai ser o sistema. De que forma? Por meio de sorteio. Então, há um distribuidor, que é uma pessoa lá, que vai lançar esses dados em um sistema computacional e esse sistema vai automaticamente ver ali disponibilidade de data, hora, juiz e tudo mais, para dar essas informações para você. Pronto. Aí, pessoal, se você é advogado, você vai imprimir essa página aqui para a parte, para a parte autora assinar e fornecer a ele. Vai dizer, ó, tá aqui, ó, o dia da audiência, tá aqui, você assina aqui e tá liberado. Agora é conosco, né, ou com você individualmente no dia da audiência aí, certo? Então é isso aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Sim, sim. Se de alguma forma eu lhe ajudei, se inscreva, curta, compartilhe e comente aqui abaixo. Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.